Boa noite, pessoal. Estamos aí começando mais uma live dessa nossa série de lives da OAB Subseccional Palmares. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre licitações e a gente vai conversar com a professora, a advogada Talucha Calado, já entrou aqui. Vamos convidá-la. Ela é especialista em licitações, eu costumo dizer que é a casacuda das licitações aí. Boa noite, Tudo Talucha. bom, meu amigo? Boa noite. É um prazer tê-la aqui conosco, compartilhando um pouquinho do muito que você tem de conhecimento Oh, que jurídico é sobre isso? licitações. Né? A Prazer é gente, todo meu. a gente tem feito essa série de lives, né? É uma iniciativa da OAB do Palmares para que a gente, nesse momento aí de pandemia, nesse momento de especialidades, de isolamento, a gente possa, pelo menos, aproveitar para aprender mais, Isso. né? Que é algo que é de valor inestimável. Eu tenho dito, inclusive, que há males que vêm para bem. Então, É, esse isolamento trouxe essa iniciativa. Né? Já era uma iniciativa que a gente já vinha pensando há alguns dias, antes do isolamento, de lançar, mas que veio se concretizar com agora, essa agora não teve mais jeito. O que é, pensava tem que fazer agora, né? tem que fazer, né? Porque senão você também fica parado em casa sem fazer nada, a gente tem que aproveitar pelo menos Novo o para a que, gente. o que É, dizem de ócio criativo, né? e é novo para a gente também. Porque É essa verdade. live de comunicação, ainda pelo menos para mim, ainda é uma coisa muito nova. A gente fica mais estudando nos livros, mas a gente tem essa coisa, essa interação, assim, essa novidade, pelo menos até então eu não fazia antes. E aí esse período realmente trouxe essa coisa boa, né? A gente É agora é verdade. pra lá, live para cá, um congresso online, seminário, tudo, não é verdade? E a gente É, conseguindo se adaptar, né? Até os nossos filhos, as crianças também estão nessa onda. Então, a coisa vai. Quando tem que ser, né? Quando só tem aquilo para ser, não tem jeito. para ser sério. É, E eu tenho achado até assim, Taluxa, não sei se é o seu caso também, mas eu tenho achado que é um momento que a gente tem conseguido coisas que presencialmente a gente não conseguiria. Por exemplo, eu já trouxe aqui nomes nacionais do direito processual civil pois que é. não viria para Palmares para trazer uma palestra de uma Eu hora. vi, eu Seria acompanhei. muito caro trazê-lo e o É, camarada veio de graça é e compartilhou e a gente pôde menos ter. oneroso, menos oneroso, mais prático, né? Até para você negar um convite é até complicado, porque é tão mais fácil, né? A gente se É verdade. vazio na casa da gente, passa um peito no cabelo, bota a sua parte de cima da roupa e tá tudo certo. Não tem nem É. como No meu pegar. caso, como eu ia receber você, aí eu tive que sair aqui procurando uma Brooksfield para comprar uma camisa nova para poder a gente receber a altura. É sensacional. Olha, muito obrigada, viu? Já lhe agradeci muito, mas mais uma vez agradeço a oportunidade, né? É um tema tão interessante para mim que sou da área, mas eu vejo que muita gente se interessa hoje com a rede social, hoje com essa internet acessível para todo mundo, com a enxurrada de informação, né? Com tanta verba aí sendo utilizada nesse momento na casa de milhões, bilhões. Então, eu acho que é um assunto bem interessante, não só para quem é advogado, não só para quem trabalha, mas para todo mundo saber, para todo cidadão saber, né, como é importante essa parte de licitação, como é que funciona, como é que gasta, porque assim, a gente está no momento dos recursos aparecerem, né, das facilidades que foram trazidas aí nos últimos 2 meses para se gastar, mas vai chegar o momento da fiscalização, vai chegar o momento, né, das responsabilidades serem apontadas, e aí a gente vai começar a descobrir. Eu não vou dizer nem assim que vai chegar, a gente já está vendo aí, né, casos acontecendo, mas assim, são casos maiores, de notória, né, exposição. Mas
no nosso cantinho, no nosso município, na nossa região, vai aparecer também. Então, se o gestor, É, né? Se o gestor, se o assessor jurídico, se o agente público encarregado disso tudo não tiver aí atento ao que a lei está atualizando, ao que a lei está trazendo e fazendo tudo com muita responsabilidade, né? Transparência, com honestidade, né? Com um sentido até de humanidade, porque no momento desse, você, em vez de estar preocupado em ajudar de fato quem precisa, ajudar a população a atingir o interesse público realmente, você se beneficiar, não é brincadeira. Mas a gente vai ver é verdade. É um crime tão mais grave do que quando a gente está em momentos normais, que já é crime. com certeza. E num momento excepcional como esse, quando as pessoas precisam do recurso público, você ainda encontrar um meio de desviar esse recurso é algo tão mais danoso do que em momentos comuns. Você imagina você ter um recurso onde você, em vez de você comprar, vamos dar um exemplo, é, 5 respiradores, 4 respiradores, o gestor público superfatura aquele valor e compra um. Então, ao invés daquele cidadão ali estar salvando ali 4 vidas, ele vai superfaturar o valor daquele item e vai adquirir apenas um produto. Então, é uma coisa assim realmente aterrorizante que tem que ser combatida. Já no momento, já tem alguns órgãos aí, nessa forma que a gente começou a conversar online, nessa forma de auditoria, eles estão conseguindo ainda fazer, mas tem muita coisa que ainda está escondida, que acho que só lá na frente é que vai se abrir a caixa aí e a gente vai ver se horrorizar com bastante coisa, infelizmente. É verdade, porque assim, ao longo do. Primeiro a gente está passando por um momento de específico, onde a gente praticamente está criando a jurisprudência. A gente nunca passou por um momento desse. Não? Todo mundo tendo que ficar em casa, todo mundo, né, quem, a procura pelos hospitais muito grande, a questão da necessidade de prover a saúde do cidadão, né, que fez com que as compras por equipamentos de saúde fossem tivessem uma celeridade maior do que o comum, mas aí a gente, infelizmente, ainda encontra alguns maus exemplos, né, de maus administradores que não conseguem, né, viver pensando no povo, vivem E pensando com somente tanto neles. recurso disponível, né? A gente vai falar um pouquinho aqui dos entraves que foram retirados da lei de licitação, então da facilidade que hoje está para se contratar em meio à pandemia, isso aí junta para eles, né, para esse tipo de gente, o útil ao agradável. Mas vamos começar Exatamente. um pouquinho a tratar desse tema e eu vou te falar Vamos embora. a lei, né, que a gente chama a lei da pandemia, você deve conhecer aí, a lei 13.979, ela é de 6 de fevereiro. Aí eu fico imaginando 6 de fevereiro antes do carnaval. A gente já tinha uma lei, já publicada, já toda organizadinha, não era projeto, não era intenção, nada, já tínhamos a lei 13.979 em 6 de fevereiro. Essa lei já falava de isolamento, já falava de quarentena, já falava das ações na área de saúde e já vinha tratar também das possíveis licitações, como é que elas iriam ocorrer. Porque até então, doutor Emanuel, a gente só tinha disponível, vamos dizer assim, num período anormal, num período excepcional, a gente tinha lá na lei de licitação, né, que é a lei 8.666, a lei de 93 ainda, mas a gente já tem lá o artigo 24, inciso 4, que fala do estado de emergência e do estado de calamidade. Mas ainda assim o legislador não conseguiu pensar numa situação como a gente está vivendo hoje. É o estado de calamidade como a gente já vivenciou muito aí na nossa região, né, na Zona da Mata, com as enchentes, com as secas, com o período de estiagem. Então, a gente utiliza muito esse estado de calamidade nessas situações, né? Estado de emergência, chuvas torrenciais, alguma coisa nesse sentido, mas não se imaginava
um vírus, né, com essa alta propagação, essa alta disseminação, com um número absurdo de mortes. Não se imaginava isso. Então, com essa lei que a gente já tinha, mesmo podendo se fazer as dispensas de licitação, né, onde a gente vai dispensar um processo burocrático de licitação, mas mesmo essa dispensa lá da lei de licitação, ela ainda exigia algumas coisinhas a mais. Ela ainda demorava um pouquinho, certo? Para a gente conseguir finalizar um processo desse. Então, chegou-se no entendimento hoje que mesmo com essa dispensa, na pandemia do novo coronavírus, não tinha como aplicar, doutor. Porque a gente tinha que fazer uma justificativa, um super parecer, fazer cotações de preços. Então, são procedimentos, eu vou falar assim, também de uma forma mais simples, para o pessoal que está acompanhando entender, são procedimentos que, mesmo assim, demandam dias. A gente tem uma certa burocraciazinha também, né, para não sair da regra da nossa burocracia, do nosso Brasil, mas a gente ainda tem burocracia nesse tipo de dispensa e foi visto que não tinha como. Porque enquanto eu estou passando 2 dias para dar um parecer, quantas pessoas já têm falecido? Não é verdade? Enquanto eu estou com um servidor fazendo cotação de preço, implorando as empresas para mandarem cotações, que a turma também não gosta de ajudar, quantas pessoas estão sendo infectadas? Então, não tem. Teria que ser uma coisa mais célere, uma coisa mais rápida, mais eficaz. E aí foi criada uma dispensa especial. É uma nova dispensa que a gente utiliza hoje para que seja contratado o objeto para enfrentamento à crise dessa pandemia. As outras dispensas, elas não foram revogadas, continuam lá na lei de licitação para serem utilizadas conforme seu objeto. Porém, para o momento atual, se for o objetivo da contratação do produto ou do serviço para combate a essa crise, essa pandemia, existe essa dispensa especial. E aí sim ela é mais rápida. E aí ela dispensa mesmo no tempo de dispensar uma justificativa muito bem elaborada, dispensa uma realização de várias cotações, até porque no momento as empresas muitas não estão funcionando, muitas estão com contenção de funcionários. Então, assim, tudo é muito mais complicado. Então, existe essa dispensa, tá? Que foi implementada por essa lei, a 13979, ela é mais simplificada, para que a gente conseguisse, de uma forma mais rápida, atender os anseios da população que está aí lidando com a vida, né? Que eu acho que é o direito maior que a gente tem. É o nosso direito à vida, à saúde. Direito principal, a liberdade, né? Eu acho que vem depois. A vida é o primeiro. Além dessa dispensa, também foi tratado um pregão. Eu não sei se você tem conhecimento, eu acredito que sim. O pregão é uma modalidade mais rápida também. Mas vou dar um exemplo, ele deve ocorrer em 8 dias úteis. Então, essa nova lei reduziu todos os prazos pela metade, para que fosse mais rápido também. Então, tudo isso foi feito para que o gestor público, utilizando moralidade, bom senso, transparência, ele pudesse fazer as contratações que ele achasse necessário para esse momento de enfrentamento da crise, utilizando essas novas benesses da lei com menos entraves, com menos burocracia. Então, eu acredito que isso aí... E depois dessa lei, aí já vieram várias medidas. O senhor está acompanhando, é muita medida provisória. E na área de contrato, meu amigo, são muitas. A mais recente dos agentes públicos, né? Na questão da responsabilidade, que a gente vai falar, eu acredito que sim. Está sendo bastante combatida aí, se é constitucional, se não é. Está querendo isentar o pessoal de responsabilidade ou não, enfim. Estou falando muito. Não, que é isso. Nada, não é demais, não. Me diga uma coisa. Com relação a essa questão de licitações, a redução da burocracia, como está se tratando a questão das publicações dos editais, já que está tão exíguo e a gente tem um problema muito grande, porque ninguém sabe que sabe da obrigatoriedade de publicar, mas não sabe quanto custa isso para o erário público, uma publicação no Diário Oficial, né? E a complicação que é para a gente ter que mandar o extrato
do contrato, o extrato do edital, de uma forma que dê para entender, de uma forma que não saia muito caro? Como é que está lidando com isso aí? Isso. As pessoas acham que tudo é acessível para o poder público. Não é tão assim. A gente paga por centímetro, né? A gente paga É por verdade. centímetro na publicação. Embora que o Diário Oficial da AMUP, né, que muitos municípios aderiram já há algum tempo, se paga um valor fixo mensal. Então, a depender do município, é R$ 600, R$ 800. Então, tem uma cota mensal e você publica o que você quiser. Até receita de miojo pode mandar também, que eles publicam. Então, é livre a quantidade de textos. Mas com relação à publicação desses contratos, dessas dispensas, essa lei, ela também tratou dessa parte da transparência, porque tem que existir, né? Por mais que os órgãos de fiscalização não consigam, no momento, fazer esse acompanhamento simultâneo, né? Porque visto que são muitas contratações, em todo município tá aí, tem essa demanda. Então, essa lei veio e obrigou que, feita uma dispensa de licitação, fala essa palavra, tá? Imediatamente seja publicada. Então, não dá nem prazo. Até tantos dias, até o próximo mês, não. Imediatamente publique-se no portal da transparência do órgão, tá certo? E também no sítio oficial do órgão também. Então, isso tem que ser feito de forma imediata. Os dados, ele até tem na lei também o que deve ser publicado. O nome do contratado, tá? Empresa ou pessoa física. É importante que as pessoas saibam que pessoas físicas também podem ser contratadas. Então, empresa ou pessoa física, CNPJ ou CPF, o valor do contrato, o prazo do contrato e para que foi o objeto. Para que as pessoas acompanhem, tá? Vamos dizer que o tal município, a gente, embora ninguém vê muito o diário oficial, infelizmente, né? Mas quem vê algo interessante faz o print da tela e joga na rede social. Então, a gente, de Joga na alguma rede social. forma, consegue ver também. Então, vamos dizer que o município publique lá que fez uma compra milionária de álcool em gel para doar às pessoas, de máscara para doar às pessoas, e a gente identifica no nosso município que ninguém nunca recebeu isso. Então, aí pode ficar claro, né, que é uma compra aí, uma compra montada, uma compra fraudulenta, e aí você pode, na ouvidoria, denunciar. Já tem canais de denúncia no Tribunal de Contas com relação especificamente à pandemia do coronavírus nesse sentido. Então, as publicações, elas são obrigatórias, tá certo? Fez a dispensa ou pregão na forma reduzida, publica-se imediatamente com esses dados para que a população possa acompanhar. Inclusive, doutor, o Tribunal de Contas emitiu uma resolução conjunta com o Ministério Público de Contas, obrigando também que essas informações sejam desde já alimentadas no sistema LICOM. O sistema LICOM, pessoal, é um sistema que existe no Tribunal de Contas de Pernambuco, onde as licitações são realizadas e elas são alimentadas nesse sistema. E esse sistema, ele é de acesso público. Então, você tem como saber em Palmares quais licitações foram feitas, em Catende, Joaquim Nabuco, em Água Preta, em Garanhuns, em Recife. Está tudo lá no portal Tome Conta do sistema do Tribunal de Contas. Então, assim, falta de transparência não é para ser, né? Não vai ser. Pede. Tem que ter a consciência do seguinte: mexeram no prazo, mas não na obrigatoriedade de ser transparente. De forma Né? alguma. Não é Encurtaram o prazo do lançamento do edital, mas você tem que lançar o edital. Então, de qualquer forma, tem que se cumprir o procedimento. As dispensas, a gente só publica quando finaliza. Se você optar por fazer um pregão nessa forma reduzida, aí você vai publicar o edital, aí vai ser publicado o edital. Só que em vez dos 8 dias úteis, a sessão vai ter 4 dias úteis. Então, ela vai ser rapidinha. Eu vou publicar na segunda, na sexta já pode ser a sessão. Então, o edital sim vai ser publicado e todos os atos demais do pregão. A dispensa não, eu só publico já com tudo pronto, né? Porque não existe a convocação anterior das empresas. Me diga uma coisa, Flávia Angelim, lá de Palmares, é professora, mas é muito interessada no assunto. Ela está me fazendo uma pergunta aqui que eu vou complementar com uma pergunta que eu já tinha pensado.
com algo que eu venho pensando, inclusive. Como é que está lidando a questão? Porque algumas empresas, né, que são do ramo da saúde, a maioria delas, de EPIs, de respiradores, são lá da China e pararam. Né? E algumas empresas brasileiras acharam por bem, eu vi outro dia que a Fiat aqui, de Goiânia, aqui de Pernambuco, vai fabricar respirador, e não, isso não está previsto lá no contrato social dela. Né? Muitas outras empresas lá de Toritama estão fabricando máscaras e EPIs, e isso não está previsto lá no contrato delas. Como tem lidado essa questão aí com relação ao Tribunal de Contas? Porque ele sempre olhou essa questão da relação do que tem lá no contrato social de atividade fim daquela empresa, né, e o que é que ela está oferecendo, até para evitar que um camarada que venda caneta chegue aqui e queira vender um respirador. É. Né? Como é que a gente vai lidar com essa questão? Né, da empresa importadora de vinhos que forneceu equipamentos hospitalares, respiradores. Eu acho que, não sei se você viu isso, salvo engano, foi em Manaus, uma empresa que era importadora de vinhos, o objeto principal da empresa era esse. E aí fez um contrato milionário com o governo do estado, acho que foi o governo do estado, e para fornecer respiradores a preço, né? Vamos lá, vejam só. Isso também já foi bastante debatido com relação ao objeto social da empresa, né? Quando a gente diz empresa de ramo tal, significa que a empresa trabalha principalmente com aquele ramo. Às vezes uma empresa, vamos falar de Toritama, ela trabalha com vestuário, ela fabrica biquíni, ela fabrica roupa, ela fabrica calça, ela nunca fabricou máscara. Nunca teve necessidade de fazer máscara de tecido, né? Então, o ramo principal, o objeto principal era outro. Hoje, a demanda é diferente. E aí, para essas empresas também, né, de uma forma alternativa, melhorar sua economia, elas estão se adequando à necessidade do mercado atual. Não só para melhorar sua situação financeira, mas muitas vezes para atender a demanda aí dos órgãos públicos, que é muito grande e às vezes as empresas disponíveis no mercado não conseguem suprir essa necessidade. Olha, o que eu tenho visto, inclusive, com recomendação do Tribunal de Contas daqui, é o seguinte, que quando for fazer uma contratação, mesmo que a empresa não seja do ramo principal, o seu objeto principal, né? Toda empresa tem lá, tem o KNAI principal, que é a atividade principal que ela faz, mas tem os KNAIs secundários, e aí elas podem ter vários objetos ali abaixo do seu principal. E tendo esta empresa, dentro do seu objeto social, mesmo de forma secundária, ela vai sim poder fornecer e trabalhar desta forma. Agora, o entendimento é que tenha, pelo menos, como objeto social secundário, o que ela está propondo a fornecer, a contratar com o órgão público. Por quê? Uma vez que a empresa não possui um objeto social compatível com o que ela se propõe a fornecer e a contratar, essa contratação pode ser vista, sim, como irregular. É a orientação que a gente tem até o momento. E aí eu completo com a pergunta de Flávia, né? Com relação a pendências nesses contratos, né? Empresas que devem ao FGTS, devem ao INSS, continuam proibidas de participar de licitações. A questão das certidões, como é que a gente está lidando com isso? Vamos lá. E isso também foi pensado, isso está lá nessa lei 13.979, do dia 6 de fevereiro de 2020, tá? O que é que essa lei diz? Se a empresa tiver restrição fiscal e se você verificar que no teu processo, na tua convocação, outras não atendem ao que você quer, digamos, você faz um chamamento para fornecimento de EPIs, o exemplo que você deu, tá? E aí apareceram duas empresas apenas, porque não aparecem muitas não, viu? Como o pessoal está vendendo muito, aí até para hospitais particulares, farmácias, eles meio que não fazem muita questão de vender para órgão público não. Para receber depois, aquela burocracia toda, então eles nem preferem muito. Mas digamos que aparecem dois concorrentes, tá? Um deles
tem um preço mais alto, o outro tem um preço menor. O preço menor está com uma restrição. Vamos dizer que ele não tem a regularidade do Estado, não tem a regularidade municipal, não tem o FGTS, como você falou. Justifica-se no processo e contrata-se essa empresa. Essa é uma grande excepcionalidade que essa nova lei traz. Porque no momento, doutor Emanuel, o entendimento do legislador é que atenda-se à demanda emergencial. A preocupação atual é a saúde, a vida das pessoas. Então, a burocracia ela foi deixada um pouco de lado. Então, se você justificar no processo que aquela empresa vai me atender, aquela empresa tem o melhor preço, aquela empresa é uma empresa conceituada, é uma empresa do ramo, tem estoque, porque muitas vezes a empresa é contratada, mas ainda vai conseguir comprar para fornecer. E a gente está pensando aí com prazos para ontem, não para frente. Então, a gente justifica tudo no processo e contrata essa empresa ainda com pendência. Só tem uma ressalva que a lei diz que a empresa precisa ter de toda forma. É a questão da regularidade junto ao INSS. É uma certidão federal conjunta que existe da Receita Federal junto com a dívida ativa da União. Essa certidão, ela vai ter que ter sim e fazer uma declaração que não emprega menor. São as únicas ressalvas que a empresa vai ter que ter. As demais, elas podem não ter e podem, inclusive, viu, ser dispensadas na exigência lá dentro do processo. E aí eu vou complementar, que eu acho que é bem pertinente ao assunto, a questão de empresas declaradas inidôneas e empresas com suspensão de licitar. Isso são sanções que foram aplicadas a essas empresas, né, por inexecução contratual, por fraude em algum processo, então elas estão com essas penalidades. E no momento, numa situação, digamos, normal, elas não poderiam de forma alguma sequer participar da licitação. Mas nesse momento de pandemia, onde o momento atual é o enfrentamento da crise, elas podem participar e podem contratar. Tem só uma ressalva, desde que sejam a única disponíveis. Se tiver outra, eu vou dar outra. Se tiver só vou justificar, tudo é justificativa, né? A gente justifica, mostra nossa intenção, mostra nossa transparência, mostra nosso embasamento. É muito importante falar da contextualização da situação, né? Isso é muito importante. A gente trabalha com órgão público, a gente tem que ter essa empatia, se colocar no lugar da gente enquanto gestor, enquanto agente público. O que eu vou fazer aqui no momento? Eu estou com o meu município aqui, precisando no meu hospital de EPIs para os profissionais. Tem municípios aí na nossa região da Zona da Mata que os profissionais estão adoecendo, vários, acima da média, por falta de EPI. Então, se eu abro um processo querendo contratar EPI, só me aparece uma empresa. Essa empresa está com documentação fiscal com alguma restrição. Eu irei deixar de contratá-la para abrir um novo processo e por aí vai se arrastar por mais uma semana, 15 dias. Não tem como. Então, o que está mandando aí é realmente a situação que a gente está vivenciando no momento. Agora, não é cheque em branco, não é salvo-conduto, para ninguém estar fazendo o que quer, achando que tudo vai ser justificado. É verdade. Eu vou só lhe interromper um pouquinho para a gente registrar a presença aqui do presidente da OAB de Pernambuco, o doutor Bruno Batista, que sempre tem nos prestigiado aqui com a sua audiência, né? Então, daí você já vê a importância do assunto e da convidada, né? Fico muito agradecida e lisonjeada pela presença dele, né? Participando. Muito bom. É verdade. O doutor Bruno é um companheiro nosso, uma pessoa que conheci há pouco tempo, mas que tem um apreço muito grande por ele, por Fernando Ribeiro. Né? Eu costumo dizer que quando eu crescer eu quero ser igual a eles dois. Assim como eu digo com você, quando eu crescer eu queria ser igualzinho a você em licitação, não tem sem tirar nem pôr. É isso. Me diga uma coisa, eu não sei se o nome é Wesley Maciel de Melo, o Wesley, alguma coisa assim, mas ele fez uma pergunta aqui, que ano passado o doutor Bruno
nos trouxe, nos brindou aqui com a presença de Joel Niebuhr. Eu não sei se a pronúncia é essa, né? Mas que é um dos autores aí renomados aí de, 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 de licitações, né? Ao lado de Marçal Justem Filho, né? E a gente sabe do valor que tem. E ele veio com algumas críticas à questão do Tribunal de Contas, da vigilância e dessa coisa toda, falando, né, de que como poderia se facilitar a questão dos preços, né, da verificação de preço e tal. Ele até tirou uma onda dizendo que poderia se usar o pregão eletrônico através do Amazon, do site da Amazon, né? Porque vende de tudo lá, então poderia se aproveitar para fazer lá. Mas ele fazia uma crítica a essa questão do rígido controle, e aí, no momento, uma das pessoas que levantaram para fazer uma pergunta era uma assessora jurídica de uma prefeitura aqui da Grande Recife, de uma cidade, né? E aí ela disse: mas o Tribunal de Contas é um tribunal de faz de conta, que não controla nada, que não sei o quê. Essa é uma crítica que eu posso até entender, escutar, de um advogado que não atua no direito administrativo, de um cidadão comum da sociedade, mas quem atua, como você, como eu, como muitos outros que atuam no direito público, sabe que o Tribunal de Contas é necessariamente chato. Né? E aí o Wesley fez uma pergunta aqui, se o Estado, na prática, faz algum tipo de controle rígido. Eu vou deixar para você responder, mas eu particularmente já sei a resposta, mas fica à vontade. Sim, o Tribunal de Contas faz. Inclusive, o nosso Tribunal de Contas aqui em Pernambuco, né? Quem tiver interesse, ele criou um site à parte tratando apenas da questão da pandemia do Covid-19. Lá tem perguntas e respostas. Tudo que a gente está debatendo aqui, lá tem perguntas e respostas, esclarecendo ao cidadão como deve acontecer. Salvo engano, eles estão hoje com 8 resoluções, resoluções conjuntas, alertando os gestores. A cada resolução, eles encaminham para os órgãos competentes, todos os prefeitos, Câmara de Vereadores, para o presidente da AMUP. Então, nós estamos tendo aqui um probleminha de conexão, acredito que a doutora Taluxa voltou aqui, voltou agora, ainda não estou lhe ouvindo, mas voltou aqui a conexão. Pode falar. Está mudo. Não estamos ouvindo. Não sei se você me ouve aqui, mas nós não estamos lhe ouvindo. É algum problema na conexão. É, verdade. Eu vou reinseri-la de novo para ver se a gente escuta. Eu vou fazer novamente o convite. Eu acho que é seu áudio que não está habilitado, não? Habilite o áudio. Deixa eu reinserir. Desculpe aí o problema de conexão. Voltou? Voltou o som. Aí, agora. Ao vivo, né? Já pensou, dá essas coisas. Se Faustão derruba uma mesa, a gente não pode aqui ter um problema de som. Pois é.
Como eu estava falando aqui, os tribunais de contas estão atuando sim, tá certo? Especificamente com relação ao nosso aqui em Pernambuco. Eu estava falando, eles criaram um site à parte, tratando apenas de questões da Covid-19 para os gestores, estão emitindo resoluções, acho que estão na resolução número 8. Existem as recomendações. Agora, o acompanhamento em loco, nesse momento, é complicado, até por questão de isolamento, né, de quarentena. Cidades como Recife, acredito, né, estão em lockdown, então eles não conseguem também se locomover. Então, fisicamente, esse acompanhamento é mais complicado. Mas como tudo hoje, né, a gente tem aí o sistema Licom, que tem que estar alimentado com as licitações, o sistema Sagres, com todas as informações financeiras e contábeis, eles têm como acompanhar sim, e eles estão acompanhando o que está acontecendo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Salvo engano, teve um concurso aí de uma prefeitura, eu esqueci o nome agora, que o concurso foi determinado a suspensão porque as provas seriam agora em junho. Então, por conta da questão da pandemia, eles entraram em ação, expediram cautelar pedindo a suspensão desse concurso. Então, eles estão, sim, pessoal, eles, pelo menos eu vou falar aqui do Tribunal do nosso Estado, eu trabalho como assessoria em licitações de municípios e câmaras, e aí a gente recebe, sim, viu? Muito ofício, muita informação, Ministério Público também. Eu acredito que na medida do que eles podem fazer, dentro das limitações que esse período tá implementando para a gente, mas eles estão atuando sim, e acho que estão aí esquentando as mãos, viu? Para quando tudo isso passar, cair de verdade mesmo e ver como foram gastos todos esses valores aí, esses recursos repassados. Acredito até que, como eles fazem em períodos comuns, agora como sendo mais vigilantes, acredito que alguns inquéritos já estão em andamento por aí, correndo aí, sendo alimentados, para poder serem soltados aí no tempo devido. A Já gente tem e visto uma outra coisa que eu acho que o Tribunal de Contas vai ter um certo trabalho com relação a isso, e eu não sei se isso é previsto de alguma forma na lei, na lei da pandemia, né? Porque a gente viu que no momento em que começa a pandemia, falta álcool 70, falta álcool em gel, falta EPIs para hospitais, falta tudo. Aí quando começa a aparecer uma caixa de máscara, por exemplo, descartável, que vinha 20, 30 e que custava 20, 15 reais, hoje vem só 10 e custa 30. O álcool em gel, 500 ml, que era 12 reais, 11 reais, chegou a custar 20. Como é que está lidando com essa excepcionalidade de preço? É porque a gente sabe que está certo, tudo bem, a lei do comércio é a lei da oferta e da procura, né? Mas a gente já sofre muito porque os preços para o órgão público é diferente do preço da iniciativa privada. É e, muito diferente. Né? Quando e a gente vai falar em licitação, a gente tem muito trabalho. Primeiro, a gente não pode especificar o produto de uma forma que a gente diga, eu quero esse dessa marca e pronto. sem Né? Porque direcionar, né? Sem não direcionar. pode direcionar, mas você tem que especificar sem direcionar. Mas tem essa questão desses preços absurdos e que estão disparando aí sem controle comercial, mas que eu acredito que vai ter um controle do Tribunal de Contas em cima disso, para quem abusar. Olha só, a própria, eu vou sempre falar nessa danada dessa lei, quem já acompanhou algumas lives que eu fiz, acho que já decoraram, de tanto que eu falo. Essa lei 13979, ela também trata disso. Ela também trata disso. Ela fala que, devido às oscilações de mercado, num momento como esse, né, a gente tem que lembrar que a gente está num período anormal. Um período de normalidade, a gente prevê o que pode acontecer. Tem uma previsão da normalidade. Quando se trata de anormalidade, tudo sai, a expectativa ela vai por água abaixo. Então, como você falou, a gente tinha uma demanda, eu acredito até assim, doutor Emanuel, como a gente não tinha muito hábito.
Talvez daqui para frente a gente comece a implementar na nossa vida. Mas a gente não tinha muito hábito de lavar tanto as mãos, usar álcool em gel. Quem andava com álcool em gel? Minha filha já andava, porque as amiguinhas andavam na escola com os desse tamanho, bonitinho. Acho que era mais porque era bonitinho, não é nem porque era álcool em gel. Mas assim, talvez a partir de agora, a gente realmente, poxa, vamos manter, né? Vamos ficar sem. Eu confesso que eu era um pouquinho viciado, agora eu fiquei doido. Ah, você já era. Ó, que eu acho que quem era tinha um certo preconceito. Não, você tem toque. Você deve. Pronto. Não é Eu verdade? agora tenho toque ao quadrado. Fiquei doido. Porque quem vivia limpando as mãos diariamente, de hora em hora, com álcool em gel, com não sei o que, o povo dizia logo, isso aí tem toque. Isso não é normal. Então, a partir de agora, vai ficar normal. Mas até então, a demanda dessas fábricas era muito pequena, porque a procura era pequena. No momento que a procura fica grande e a oferta é pouca, quem tem o seu pouco vai aumentar esse valor desse produto. Então, vai ocorrer o quê? As oscilações de preço, como a gente viu. Há 60 dias atrás, praticamente, quando aí começou essa história de verdade, pelo menos aqui no nosso estado, você ia comprar 1 litro de álcool em gel ou de 1 litro de álcool diluído, você pagava R$ 30, R$ 40. Hoje você já consegue comprar de 7, de 6, olha a diferença. Mas naquele momento o preço realmente estava lá em cima. Talvez hoje já se tenha voltado um pouquinho, começando a voltar à normalidade, porque as indústrias, as empresas estão conseguindo também, devido ao tempo já, né? Já conseguir essas produções aí, manter esses fornecimentos. Mas essa lei, ela trouxe também, para que naquele momento lá atrás, especialmente no momento que explodiu e que começaram as demandas aparecendo, os preços muito elevados, que houvesse a possibilidade do agente público mesmo comprar, sabendo ele que está um preço fora de mercado. Mas ele não teria condições de, no momento, eu volto lá à questão da contextualização do momento. Isso, inclusive, foi acrescentado em 2019, lá na LINDB, né? Que é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que o gestor público, nas ações dele, deve ser avaliado o contexto. O porquê de ter feito aquilo. Então, imagine você, vou jogar a bola para você. Imagine você, prefeito de um município, no momento de pandemia, explodindo no teu município, você precisando comprar equipamento para os teus profissionais, álcool para as pessoas, material de limpeza para as pessoas também, que não só é álcool que limpa não, né? Água e sabão limpa mais ainda. Então, você, nesse momento, você vendo os preços super elevados, porque o mercado estava assim, não só para o órgão público, mas para a gente também, que a gente também comprou mais caro. Então, imagine você, não, eu só vou comprar pelo preço de R$ 5, que é o preço certo. É o preço certo aonde? Na normalidade da situação. Na normalidade não é mais R$ 5. Então, você deixa de comprar, eu vou repetir o processo. Vou convocar outras empresas. E você vai ficar esticando isso até quando? E a tua demanda, ela é para ontem. Ela não vai esperar daqui para frente. Você conseguir ver o mercado estabilizar a lei da oferta e da procura para comprar pelo preço, vamos dizer, razoável, preço de mercado. Então, entendendo essa situação, essa lei já trouxe essa possibilidade. Claro, o gestor vai fazer de tudo, né? Eu, pelo menos, recomendo isso e faria isso. Fazer de tudo para comprar pelo preço mais razoável possível. Porque a gente também sabe que tem aqueles que fazem questão de comprar o superfaturado e depois se esconderem atrás dessa lei, dizendo, era o preço do mercado. Não era o preço do mercado. Porque o preço do mercado, mesmo nessa situação, vai ser comparado com as outras demandas que foram feitas, com as outras contratações. Então, por que Recife compra um valor e uma cidade próxima ali, Paulista, compra o dobro? Entendeu? Então, é um mercado, é um preço alto, mas que ainda dá para você ver que é preço de mercado no momento. Então, tem essa possibilidade, viu? Inclusive, a própria lei fala de comprar em preço acima do valor do mercado, contanto que, volto sempre a falar, justifique-se. Justifique-se tudo no momento que está acontecendo, para que fique claro para o fiscalizador, tanto Tribunal de Contas, CGU, TCU, Câmara de Vereadores, né, que tem um papel importante também nesse momento, não só o Tribunal de Contas,
Na verdade, o órgão mesmo para fiscalizar seria a Câmara de Vereadores, né? O Tribunal de Contas seria apenas um órgão auxiliar nessa fiscalização, deles verem a intenção do agente público naquele momento, mediante suas justificativas plausíveis. Doutor Lenivaldo aqui, ele faz uma pergunta aqui com relação exatamente a isso que você já respondeu. E eu vou dizer que também, eu vou só abrir um parênteses. Sinta-se à vontade, porque todo mundo só me conhece por Doutor Mano. Você viu que o presidente da UAB mandou aí, mano, tudo bom? Então, tira esse negócio de Doutor Emanuel, que A gente tá muito chique, a gente tá aqui eu uma não vez, sou casacudo feito você, eu sou só um cabogezinho. Doutor Lenivaldo, ele está fazendo uma pergunta que é exatamente isso que você já respondeu, mas aí eu iria complementar. Como fazer compras públicas para salvar vidas quando a demanda por materiais é alta e a oferta sofre concorrência, onde o fornecedor passa a ditar o preço? Mas aí é exatamente isso que você falou, que a questão não é só ditar o preço, é a questão de colocar um preço de acordo com a própria lei de mercado, né? De procura e de oferta. Mas aí eu pergunto, como é que eu vou justificar isso? Né? Como é que a gente vai justificar o preço que eu estou comprando? Eu sei que é um período de anormalidade, mas o preço ficou exorbitante, né? Assustador. Eu vi um álcool em gel de 40 miligramas, se eu não me engano, é um pequenininho que é bonitinho, vendo nesses cantos de cabeleireiro, custar R$ 12 quando ele custa no normal R$ 2,50. E aí, como é que eu vou fazer essa justificativa para que eu não sofra uma penalidade pelo órgão de controle? Pronto. Conforme eu já tinha falado agora, né, a lei já previu essa situação de oscilação de preço do mercado, a lei já prevê isso, e o gestor ele vai fazer cotação, tá certo? Não está isento, não se exime a responsabilidade dele fazer cotação. A cotação de mercado é a cotação do mercado atual. Quando eu faço uma cotação no mercado hoje, eu estou coletando, pesquisando, levantando os preços de hoje. Não adianta eu querer impor ao mercado que me deu um preço de 90 dias atrás. Eu não vou conseguir esse preço. Não adianta. Não adianta. Então eu vou ficar sem o produto. Se você hoje precisa desse álcool em gel pequenininho de R$ 12, você vai nessa farmácia 12. Você vai na farmácia do lado, é 11. Você vai na próxima, é 13. Então, você vê que o preço realmente aumentou. R$ 5, vamos dizer que seria o preço justo, você não vai conseguir comprar. A não ser que você vá voltar no tempo e não vai ter condições, porque a situação é hoje. Então, você, particular, você tem duas opções. Compra ou não compra. Sai no prejuízo ou fico no risco. O agente público, o gestor público, ele não tem essa opção. Ele tem o dever de socorrer a coletividade. Ele tem o dever de socorrer a sociedade. Ele tem o dever de comprar. Ele vai justificar. Olha, eu fiz um levantamento de preços, o álcool em gel é agora R$ 20. A gente sabe que numa situação normal não seria R$ 20, seria 5, seria 8. Mas hoje o mercado atual vende por 20. Está aqui meu levantamento de preços. Isso a própria lei já dá esse esclarecimento, porque é sabido dessa possibilidade, é sabido que isso ia acontecer, não é verdade? E vou além, e a lei ainda diz que você ainda pode fazer compras sem cotação. Eu não estou dizendo aqui que todo gestor vai abrir qualquer despensa ou qualquer pregão para obter algum objeto de combate à crise da pandemia e vai deixar de fazer cotação. Não. Ele tem o dever de fazer esse levantamento de preços. Se ele não conseguir, ele não pode fechar o processo e dizer, não consegui cotação, não vou comprar EPI. Não. Ele tem o dever de comprar EPI, ele tem o dever de prestar o serviço público, ele vai justificar que não conseguiu cotação e que fez uma compra sem cotação. Porque maior do que toda essa burocracia, maior do que todos esses procedimentos necessários é o quê?
é o atendimento, é a finalidade, é a saúde, é a vida da população. Entendeu? O que é que acontece? Muitas vezes, nesse momento, até cotação as empresas não querem dar. Não é que eles não querem dar, eles não têm tempo. Eles não estão nem aí para mandar cotação, eles estão vendendo. Eles estão perdendo tempo não. Eles estão utilizando o tempo deles para vender. Eles não vão parar funcionários para fazer meras e simples cotações para enviar para o órgão público. Então, muitas vezes a gente faz o quê? O que é que eu faria no processo desse? Solicitaria por e-mail, tá? Uma cotação a uma empresa, uma distribuidora. A empresa não me devolveu. Eu solicitaria a outra, então juntaria todos os meus pedidos de cotações no meu processo e justificaria, olha, tentei fazer um levantamento de preços, não consegui. Ninguém me responde, ninguém me atende no momento. E aí justifica-se, porque essa própria lei diz que até sem cotação, em casos excepcionais, a gente ainda assim deve contratar, né? Nem pode, deve. É verdade. Eu me resguardaria aí um pouco, porque eu tenho muito medo desses deve, desses podes, quando a gente vai mais na frente, aí vê um auditor mais rígido e diz, devia, mas você também devia ter tomado esse cuidado, esse cuidado, esse cuidado, que às vezes nem está lá especificamente na lei, mas ele entende daquela forma e quer, e às vezes eu vou usar um termo menos técnico, a gente leva aquela canetada e fica para se defender de um relatório, né, condenatório, quando não deveria nem responder. Mas num caso desse, excepcional, eu aconselharia também, até, não consegui, não consegui de alguma maneira uma cotação, pega um jornalzinho de uma farmácia, de alguma coisa que justifique uma foto de um cartaz no mercado, álcool em gel a não sei quanto e não sei o quê, qualquer coisa que o justifique, porque... Na verdade, o nosso exemplo aqui, assim, pelo menos comigo, não chegou a acontecer nos processos que a gente tem feito nesses últimos 60 dias. Esses exemplos de álcool em gel, de luvas, de EPIs, realmente são objetos mais comuns de se conseguir. Você vai na internet, você consegue, você vai na farmácia, você consegue, mas existem outros objetos, equipamentos hospitalares, coisas mais trabalhadas, mais complexas, que realmente é mais complicado a gente conseguir cotações. Insumos, produtos que devem ser importados, então isso aí é mais complicado. Um álcool em gel, uma mascarazinha, você vai na internet, você faz um formuláriozinho, você vai na farmácia, pede para a pessoa preencher, carimba. Então eu também me cercaria de diversos cuidados e não deixaria brecha. Mas você chegou no ponto importante, você falando assim, eu faria isso e aquilo para não ser responsabilizado. Isso de fato, doutor Mano, está acontecendo muito. Os servidores, os agentes públicos, com esse montante, esse volume de dinheiro e essa demanda rápida para acontecer, existe sim um receio muito grande dos erros. Existe sim um receio muito grande da responsabilização posterior pelo que se está fazendo nesse momento. E aí foi editada essa medida provisória, né, a 966, que trata dessa responsabilização um pouco mais, digamos, aliviada dos agentes públicos nesse momento. Entenda-se que não é uma isenção de responsabilidade, não é uma carta branca para você fazer o que quiser e justificar tudo com a pandemia. Não é assim. Vamos dizer, é uma reafirmação do que já se tem na própria lei de introdução às normas do direito brasileiro. Já se tem isso, né? Um olhar diferenciado para o agente público no contexto que ele trabalha, no contexto do que ele está fazendo. Porque a preocupação ocorreu devido ao chamado, não sei se você já ouviu falar, mas no direito administrativo a gente já tem essa expressão, que é apagão das canetas. O apagão das canetas são os servidores que eles ficam amarrados sem conseguir fazer a máquina andar, com medo de realmente estar fazendo alguma coisa errada. Porque o Tribunal de Contas aqui acha desse jeito. Porque o auditor dessa inspetoria pensa dessa forma. E aí eles travam.
Eu quero um parecer, eu quero um técnico, eu quero tantas laudas, eu não estou convencido. E aí aquela demanda que é para ser resolvida, ela acaba sendo postergada e vai haver um prejuízo para a população, porque aquele agente público ele realmente está com receio de responder. E aí essa nova medida provisória, acho que era do dia 14 de maio, alguma coisa assim, ela é bem recente, ela traz isso, eu estou com ela aqui aberta, ela traz isso e responsabiliza os agentes públicos se for evidenciado dolo, né, que é realmente a intenção, a vontade de fazer a coisa errada, o ilícito, e um erro grosseiro. Um erro grosseiro é aquele visível. A gente vê logo que o camarada fez uma coisa bem errada mesmo. Fora das situações, tem que ser analisado o contexto daquele servidor, o contexto daquele agente público. Eu não só estou falando aqui nos atos de licitação, não. É qualquer agente público, qualquer ato que esteja desempenhando na sua função no momento da pandemia. É um médico que está atendendo um paciente que às vezes está sem EPI no momento, está sem o equipamento correto e pelas normas, vamos dizer, da classe médica, pelas normas da medicina, ele não deveria mais atender ninguém. E aí ele continua atendendo porque tem uma pessoa ali passando mal e morrendo. São as situações. Um agente público que vai fazer uma pesquisa de preço. E aí ele pesquisa um preço e a empresa deu um preço superfaturado. Então, são essas situações que vão ser verificadas com mais critério. Não apenas assim, você errou, está aqui a canetada, vai ser responsabilizado. Então, essa MP, ela está tendo muita controvérsia, muita divergência, porque muita gente está achando que é um salvo-conduto aí para o pessoal fazer o que quer, o que não quer, mas não é bem assim. Tudo isso que está na MP já existe, tá? Acho que no artigo 22 a 28 da lei da LINDB, e ela só está mostrando, ratificando, olha, vocês vão ser avaliados de uma forma diferente, não tenham medo de agir. Ajam que a população precisa de vocês, não travem, não façam o apagão das canetas, né? Ou chamado direito administrativo do medo, porque a gente não é verdade? Quem trabalha comigo sabe que eu gosto de falar assim, eu gosto de trabalhar com medo. Porque quando a gente trabalha com medo, a gente trabalha com muito cuidado, com muita cautela. Mas às vezes o medo trava a gente, às vezes não trava. E nesse momento ninguém pode travar. A coisa tem que realmente acontecer para que quem está lá na ponta, que precisa do serviço, que precisa do seu exame, que precisa do seu insumo, precisa daquele equipamento, aquela pessoa seja atendida e vidas sejam salvas. Doutora Taluxa, Lenine diz que o medo é a medida da indecisão. É. E essa indecisão, às vezes, é por sabedoria. A gente está chegando ao final aqui, que a live é limitada de 1 minuto. Agradeço demasiadamente essa oportunidade, primeiro de revê-la, né? Ainda que por essa distância, mas tão próximo por conta da internet, né? Agradecer demais a sua atenção aqui de ter atendido o nosso pedido, né, para participar dessa live. E eu vou lhe dizer que se a gente estivesse ouvindo os nossos espectadores, estariam lamentando que a gente está acabando, porque o assunto é muito bom da gente conversar e a senhora sabe trazer como ninguém, né, com a didática necessária, o assunto. E aí eu vou agradecer e vou deixar esse restinho de tempo para que você também possa vender seu peixe, né, e também deixar os seus agradecimentos aí. Obrigado a todos que ouviram, inclusive, que participaram, mas fique à vontade aí com o seu tempo. Meu amigo, primeiramente, te agradeço demais esse convite. É sempre bom a gente trocar ideia, é sempre bom a gente conversar. Você, além de ser um ser humano especial, uma pessoa incrível, um super profissional, né? Teve esse olhar atento de lembrar de mim, de me ver. Eu não vou conversar com essa danadinha aí. E realmente foi um momento bem interessante. Eu estou vendo aqui rapidamente, até para não me atrapalhar, mas eu estou vendo aqui as pessoas achando bom, foi um papo legal. Inicialmente a gente acha que licitação é uma coisa chata, mas quando a gente vai começando a conversar, a gente vai vendo que é um tema até gostoso, porque é muito dia a dia nosso, né? É muito da nossa vida realmente. A gente não se dá conta, mas é. E assim, Exatamente.
feliz por o presidente da OAB ter participado também do nosso encontro, foi muito legal, por todas essas pessoas aí que compartilharam com a gente, estão pedindo para a live ficar salva, não sei como é que vocês fazem isso. Ah, eu salvo no canal, no meu canal do YouTube, Emanuel Silveira, que antigamente, quando alguém pedia uma receita, eu mandava por ele. Mas agora eu estou salvando essas lives e estou publicando lá. Então, lá no Emanuel Silveira, lá no YouTube, você pode Porque aqui eu já vi conseguir. pessoas falando, né? Eu quero agradecer muito esse nosso contato, também de te ver, né? Que eu gosto muito de ti, você sabe disso, te admiro como A pessoa. recíproca é verdadeira. E foi excelente, foi um momento bem proveitoso para a gente, é sempre bom a gente conversar. Eu acho que a gente conversou muito de lei, muito de coisa atual, e de uma forma bem interessante das pessoas entenderem, não apenas